Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional, pelo menos uma vez por semana, eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa estratégia de médio prazo, que é uma estratégia um pouco mais especulativa, né, com foco aí para operações de 2, 6, 7 meses, dependendo da operação, que é a estratégia do rastreador de tendências. Eu vou falar um pouquinho a respeito também dos fundamentos da Ambev, que é a empresa que a gente vai comentar, mas o foco aqui é mais para quem faz operações de médio e de curto prazo. Eu sempre falo isso porque basicamente eu faço os vídeos aí mais falando a respeito das operações, né, e falando mais a respeito de análise fundamentalista também. Então essa estratégia ela tem um filtro qualitativo, né, o pessoal da análise separa tanto aqueles ativos de empresas que estão crescendo bem e devem continuar crescendo, e as ações podem performar bem aí no médio prazo e no curto prazo, como eu falei, de 2 a 6 meses, e também pegar aqueles ativos que estão bem defasados daquelas empresas que não estão performando bem, mas tem uma possibilidade aí de performar bem, e posteriormente o pessoal vai para o gráfico para ver se realmente esses ativos aí estão no momento interessante de compra, né? E hoje eu vou falar da Ambev. Nós já temos uma recomendação em andamento, né? Normalmente a gente faz aqui no vídeo, pega ativos que a gente está de olho ou ativos que a gente já está posicionado aqui, como é o caso da Ambev, tá? O pessoal mandou a operação no final do mês de maio e nem andou muito ainda, ela andou em torno de uns 20%, né? Mas é um caso que vale a pena a gente comentar porque casa bem nesse tipo de estratégia, apesar de fazer já algum tempo aí que o pessoal não mandava operação na Ambev. Então, a empresa, em termos de fundamento, dispensa maiores apresentações, é uma gigante de mercado, tem as operações da América do Sul, América do Norte, América Central, cerveja, tem a parte de não alcoólicos, né? É uma empresa que tem um histórico espetacular de altas margens, né? Só que nos últimos anos aí ela vem passando o que a gente chama de tempestade perfeita. Tem a questão da concorrência. Claro que a Ambev ela é líder de mercado, mas quando a gente é líder de mercado e perde um pouquinho que seja do mercado, o pessoal já olha torto para a gente. Com a Ambev não foi diferente, principalmente com essa questão da Heineken, né? E também do mercado, né? Se a gente pega em países mais maduros, o consumo de cerveja, o consumo de refrigerantes tem se retraído aí nos últimos anos, né? Apesar de que no segmento premium a Ambev vem crescendo já há algum tempo 2 dígitos, né? Então a gente pega Stella, pega Corona, pega Budweiser, tem crescido bem, né? Claro que no segmento que a Ambev ficou conhecida, né? Brahma, no segmento Brahma, Skol, que são as cervejas mais conhecidas, ela tem dificuldade aí para conseguir repassar os preços e tem tido margens menores e, claro, a situação da economia nos últimos anos acaba atrapalhando, tá? Além disso, a empresa, a Ambev, que é a controladora, tem um endividamento muito grande, isso atrapalha, né? Mesmo que a Ambev tenha uma situação de caixa bastante confortável, é uma das empresas que mais tem caixa no Brasil, né? A Ambev tem lutado contra esse endividamento, né? Inclusive eles fizeram a venda, acho que faz uns 10 dias atrás, de um ativo na Austrália, então é importante que eles baixem a alavancagem, principalmente depois da compra da Miller, né? Então tem essa questão do mercado que eu comentei, tem a questão dos custos que atrapalhou nos últimos trimestres, principalmente o custo do alumínio, que deve atrapalhar menos agora, né? Nós tivemos alguns itens não recorrentes, como essa questão da desvalorização cambial, que acaba atrapalhando também a situação inflacionária na Argentina, né? E também a questão que foi a cereja do bolo aí do coronavírus, né? Fechou todos os restaurantes. É uma fonte de receita importante da Ambev. Então, o que acabou acontecendo? A Ambev, justamente por todos esses fatores aqui, ficou com os preços atrativos. Inclusive, o pessoal da análise entende que algum percentual desse market share que a Ambev perdeu aí nos últimos anos, né, se a gente pegar nos últimos 3, 4 trimestres, possam ser recuperados aí nos próximos, né? Mais ou menos em linha do que eu falei outra vez no vídeo que a gente fez de Lojas Renner. Se está ruim para a Lojas Renner, que é a líder de mercado, imagina para as outras empresas. E com a Ambev aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se está ruim para a Ambev, que é a empresa que tem os custos mais baixos
e que é uma gigante, é uma empresa que em termos de execução do negócio dela é uma empresa de excelência, imagina para as outras empresas, incluindo aqui a Heineken, né? Então, aparentemente, não tem muito mais para onde piorar a Ambev, lembrando que ela tem essa situação de caixa aí bastante confortável para passar pela crise. Inclusive, a gente tem percebido, por exemplo, fundos de investimento e investidores maiores também alocando na Ambev. Então, para essa estratégia que ela casa bem, já que ela tem um potencial aí interessante para a recuperação dos preços dos ativos. Né? Aqui, só para mostrar os resultados e mostrar essa questão, esses aqui são os resultados do primeiro trimestre, né? Nós tivemos uma queda no volume de 5,5%, receita líquida caindo também, né? Comparando com o primeiro trimestre de 2019, de 12 bi 600 para 12 bi 602, caiu um pouquinho, né? O lucro bruto caindo 7,6% e a gente percebe aqui o EBITDA, né? Caindo bastante, o lucro da empresa também, em função dessa questão dos custos e também desses itens não recorrentes, incluindo aqui a questão da desvalorização do real, né? O lucro líquido ajustado aí caindo mais de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. E em termos de resultado, o segundo trimestre deve vir ainda pior do que o primeiro, e aí casa essa questão que eu comentei que em termos de fundamento não parece muito mais para onde piorar, tá? E aí vai para o gráfico, que é onde efetivamente é definido o preço de compra e o preço de venda desses ativos, né? Que é o filtro técnico. E quando a gente vai lá para o gráfico da Ambev, esse aqui é o gráfico da Ambev, deixa eu só tirar aqui, a gente percebe que o preço das ações caiu bastante. Nem vou muito longe, a gente pegar de janeiro até março, as ações chegaram a cair mais de 47%, né? E deram uma recuperada aí em torno da mínima até agora, em torno aí de 33%. Então a Ambev rompeu essa linha de tendência de baixa aqui que vinha sendo formada desde janeiro. Ela rompeu esse movimento lateral aqui na casa dos 12,70 e o pessoal está monitorando, então por enquanto a gente segue comprando na Ambev, e esse tipo de configuração aqui é uma configuração que dificilmente dá perda nas operações, né? Como eu falei, está em torno aí de 20% por enquanto essa operação da Ambev. Tem outras operações melhores, mas em termos de configuração, quando quebra essa linha de tendência de baixa, quebra também esse movimento lateral, as operações costumam aí dar positivo, e claro, o pessoal vai continuar monitorando esse movimento aqui da Ambev, né? Caso tenha que fazer uma redução, quer se desfazer de metade da posição ou encerrar a posição, nós avisaremos para os clientes, mas por enquanto é só monitorar, tá? Lembrando que as operações são passadas dessa forma, a gente encaminha pelo Telegram, pelo aplicativo e também pelo nosso sistema. Tem o preço de entrada, no caso aqui foi uma operação em Magazine Luiza, e o preço teto, que é o máximo de entrada que é recomendado no dia, né, para entrar na operação, tá? Lembrando que se nos outros dias ainda tiver interessante para entrar no papel, a gente avisa também, tá? Então é uma estratégia mais especulativa. Normalmente as operações que não dão certo duram de 2 a 3 semanas, os stops, que são as perdas, ficam na casa de 5 a 10%, já as operações de ganho costumam durar de 3 a 6 meses e os ganhos na casa de 20 a 60%. Lembrando que a gente pode perder mais do que 10, menos do que 5, pode ganhar menos do que 20, ganhar mais do que 60 também, basicamente vai depender do movimento do ativo, e a assertividade fica na casa de 60%, né? 55, 60, ou seja, de cada 10 operações, 4 costumam dar errado e 6 costumam dar certo. Eu gosto sempre de enfatizar essa questão da perda também. Normalmente as operações são passadas na parte da manhã, tem essa tolerância de 1 a 2%, né, que a gente passa para vocês, e como eu comentei, as operações são passadas pelo aplicativo, pelo painel para quem estiver logado no computador e também no Telegram. É o tipo de estratégia que eu gosto, eu não gosto de ficar operando a todo momento, não é uma estratégia como um swing trade, que são operações mais curtas, nem um day trade. Vamos dizer assim que é uma operação para quem gosta de especular, mas para quem não gosta de operar muito, tá, pessoal? E é importante também que vocês tenham pelo menos uns 15 minutos
a 20 minutos na parte da manhã, 15, 20 minutos na parte da tarde para olhar o celular de vocês para conseguir acompanhar as operações e, claro, conseguir colocar as ordens na corretora de vocês. Então, por enquanto, a gente está posicionado ali na Ambev, lembrando que essas recomendações fazem parte do nosso produto Full Trader, onde nós temos as recomendações de day trade, de swing trade, de long short, e também temos as recomendações de longo prazo, né? As recomendações de longo prazo são por análise fundamentalista, tem carteira internacional, small caps e assim por diante. Então, para o investidor que quer especular e quer investir hoje, com certeza, esse aqui é o produto mais completo do mercado. Vou deixar o link aqui na descrição, assim como os outros produtos para quem quiser conhecer, além de todos o nosso conteúdo gratuito, blog, canal do Telegram, os e-books, os relatórios grátis, o podcast e também todos os nossos contatos. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram bater um papo aí com a gente, nós estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até mais.